O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia. Do outro lado do Rio Jordão, as multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus respondeu: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. De novo, se eu pudesse rasgar essa página do Evangelho e da primeira leitura dizer que ela não existe, eu faria, porque não precisava falar dessas coisas que estão aqui na palavra de Deus. Mas se eu não falar, as pedras falarão. Então vou falar eu. Vou falar eu. Até porque não vou falar nada, já está dito. Eu vou repetir. Vou comentar o que o Senhor já disse. A palavra de Deus está aqui. Está aí. Basta que a gente queira ouvir e colocar em prática. Basta, como diz Tiago, no texto mais para trás, ele falou: sede praticantes da palavra, não só ouvintes, mas praticantes da palavra. Então vamos lá. 2 pontos sobre o texto de Tiago e mais 2 sobre o Evangelho. Versículo 9. Vê se precisa comentar. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Não vos queixeis uns dos outros. Pronto, a palavra de Deus está aqui. E no fundo, a gente faz o contrário. Porque a gente é dado a queixar-se dos outros de uma forma extraordinária. O texto da primeira leitura da missa de domingo vai dizer que um homem se conhece a partir daquilo que ele fala. Se quer saber, se quer conhecer um ser humano, escute o que ele fala. Você vai conhecer o ser humano. E aqui, o texto de Tiago está nos dizendo de forma direta: não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. E o que é mais feio e mais perigoso em nós é que nós não falamos para as pessoas. Quando a gente tem queixas de pessoas, a gente não fala para a pessoa, aquela que é objeto das nossas queixas. A gente fala para os outros. A gente comenta com um fulano, a gente comenta com outro fulano.
Fulano já tem o coração inflamado por alguma decepção com a gente, aí escuta certos comentários, a inflamação acrescenta, aí aquele que tem o coração inflamado fala para um outro, que nunca me viu, nunca sabe, nunca conversou comigo, nunca teve contato, aí começa a criar dentro do coração daquela terceira pessoa uma inflamação, e de repente a pessoa que ouviu comentários de 3, 4 sobre si, estão destruindo, estão fazendo uma série de coisas e a pessoa nem ficou sabendo. E aí se afasta da igreja, se afasta de grupo, se afasta de comunidade, não quer mais saber de nada, não quer mais saber de compromisso, não quer mais saber de ninguém. Tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa direta. Tudo poderia ser resolvido com uma conversa direta. Chamar num canto e falar, seguinte, nós precisamos acertar algumas coisas, essas coisas não está certo. Ou então, ouvi que você falou certas coisas, isso é verdade? Você disse? E aí se a pessoa perguntar assim, quem que falou? Diga o nome, fulano, ciclano que falou. Aí a pessoa vai ficar brava com outra pessoa, chama os três, vamos conversar os três. Você falou ou você não falou? Você falou. Agora você vai negar diante da pessoa que você falou? Essa é uma forma da gente viver em comunidade. Agora, se a gente não faz isso, a gente queixa, né? Se querem queixar do padre, né? Queixe para o padre. É mais fácil queixar do padre falando do padre para o bispo. Vai lá, faz, né, um grupinho, vai falar, bispo, o senhor, queremos falar com o senhor sobre o padre. O padre está fazendo isso. É muito mais fácil e muito mais vantajoso e muito mais honesto, muito mais humano falar diretamente. Estou citando o exemplo do padre, mas a gente faz isso uns com os outros. A gente faz isso uns com os outros. A gente tem uma facilidade e uma língua grande para queixar-se dos outros. Para queixar-se de fulano, de ciclano, de beltrano, de sei quem mais. A gente tem uma facilidade enorme para fazer isso. Isso é vergonhoso, isso é feio. Isso não é ser cristão. E nós seremos julgados pelo eterno juiz. Eis que o juiz está às portas. De repente, a gente acaba, né, destruindo a obra de Deus, destruindo a vida da igreja, destruindo a vida da comunidade, porque a gente começa a se queixar uns dos outros. Uns para os outros, e não temos coragem, maturidade suficiente para chegar até a pessoa que é fruto das nossas queixas e conversar com ela e abrir o coração e tentar saber o que está acontecendo. Então, é palavra de Deus dita pelo apóstolo Tiago. Se você acha que eu estou exagerando, então chega na sua casa e rasga a sua Bíblia. Porque é palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui. Não quer viver? Não quer assumir? Acha que eu estou sendo exagerado? Então, quando chegar na sua casa, rasgue a Bíblia. Porque se tem Bíblia para não ler, ou se tem Bíblia para não viver o que a Bíblia diz, para que você precisa da Bíblia? Viva a sua vida do jeito que você quiser. Não precisa de Bíblia. Agora, a Bíblia orienta as nossas atitudes, segundo aquilo que nós devemos viver, perante os ensinamentos de Jesus. Se nós não quisermos viver segundo o que dá a Bíblia, nós seremos julgados. E o julgamento não vai ser com misericórdia, vai ser com justiça. Vai ser com justiça. Primeiro ponto.
Segundo ponto, versículo 12, está dentro disso também. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. Antes que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Jesus disse isso no Evangelho também, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. É muito feio quando a gente diz sim e a gente não faz aquilo que a gente disse que ia fazer. Não é? É muito feio. Então, que o sim seja sim e que o não seja não. Muitas pessoas têm medo de dizer não, porque parece que dizer não vai cair o mundo. Desculpem a palavra, mas parece que dizer não vai iniciar uma terceira guerra mundial. Deus nos livre e guarde, né? O povo lá da Rússia e da Ucrânia já estão sofrendo por causa disso. Que Deus nos livre disso e proteja eles também para que essa guerra não continue. Mas é verdade. É verdade. Então, se disse sim, leve até as últimas consequências. Se não tem condições de dizer sim, se não tem condições de fazer, se você não vai fazer, não diga que vai fazer. Não diga sim se você não vai fazer. Não diga sim se você quer dizer não. Mas a gente diz sim para agradar as pessoas. Para não dizer não, para as pessoas não ficarem chateadas, a gente diz sim. Aí a gente acaba assumindo uma série de coisas, uma série de responsabilidade, que chega uma hora que a gente não dá conta mais. A gente tem que abrir, né? Tem que jogar fora. Aí a gente começa a ficar, né, mal-humorado, chateado, irritado, magoado, etc, etc, etc. E aí começa a descarregar. Na primeira pessoa que a gente encontra, a gente descarrega tudo. Por quê? Porque a gente não entendeu que o sim tem que ser sim, que o não tem que ser não. Não existe uma terceira opção. Se disse sim, leva até as últimas consequências. Te vira, dá seus pulos. E realiza o que você disse sim, que você disse que ia fazer. Se você não tem condições de fazer, não diga não, não vou fazer, não posso. Eu tenho compromisso, ou eu não quero fazer. A gente não diz que a gente não quer fazer. A gente inventa desculpas farrapadas para não fazer. E seria muito mais fácil se a gente dissesse não. O problema é que quando a gente diz não, tem um caminhão de porquê. Quando a gente diz sim, ninguém pergunta por quê. É sim, e pronto, ninguém vai falar mais nada. Agora, se diz não, Ave Maria, vai ter um caminhão de porquê. Ô criatura humana, entenda, não é não, não precisa de porquê. Se o sim não precisa porquê, por que o não tem que ter porquê? Não, não tem que ter porquê coisa nenhuma. É não e ponto final. Quando diz sim, você não pergunta por quê. Isso vale para os adultos, isso vale para as crianças. Quando as crianças recebem um sim, não fala nada. Tranquilo, vai sossegado. Quando recebe não, vira aquele berreiro. Não é? Ou não, né? Não tem mais criança lá na casa de vocês, não fazem mais isso. É pior ainda, porque daí os adultos continuam fazendo, né? Tendo atitude de criança. Como se fosse criança. Como se fosse chorar, vai conseguir alguma coisa. Criança sabe que quando chora, vai ganhar alguma coisa. Quando ela quer mamar, ela faz o quê? Criancinha pequenininha. Chora. Quando não quer comer depois que cresce, o que faz? Chora também. Quando quer, chora. Quando não quer, chora. A gente precisa aprender essa delicadeza. Sim quando sim, não quando não. Se for sim, faça. Vá até as últimas consequências. Se for não, assuma com responsabilidade. Diga não. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada. Vai ficar chateada se você dizer sim e não fizer. É pior você dizer sim, fazer com uma vontade, do que você dizer um não bem redondo. Não. E pronto. Igual a mãe da gente falava, né?
A gente ia pedir para a mãe, normalmente, para fazer alguma coisa, porque a gente sabia que o pai não deixava. A gente ia pedir, mãe, posso fazer tal coisa? A primeira vez ela falava não. Aí a gente, para convencer, a gente disse, mas os meus amigos vão fazer. A mãe dos meus amigos deixaram. Você não é os seus amigos. E eu não sou a mãe dos seus amigos. É não e ponto. Não é assim? Então, isso também para com a realidade espiritual. A gente precisa trazer esta, para a nossa realidade espiritual. Sim quando é sim, não quando é não. O Evangelho. Duas coisas. Primeiro, sobre o divórcio. Perguntam para Jesus. Ele está ensinando, aí para pô-lo à prova faz uma pergunta para ele, que é uma pegadinha. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido o homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Olha que maneira inteligente de nosso Senhor de responder uma pergunta. Responder a pergunta com outra pergunta. O que Moisés vos ordenou? Jesus faz eles recordarem o que está escrito na lei. O que está escrito na lei. E da mesma forma conosco, nós precisamos também ter na ponta da língua o que está escrito nas Sagradas Escrituras em outros textos. Só que é mais fácil a gente dizer, é mais fácil a gente criticar, mais fácil a gente falar mal, do que a gente pegar o texto para ler. A gente tem preguiça de ler. O povo católico tem preguiça de ler, não gosta de ler. E porque não lê, ou vai seguir pessoas malucas nos seus ensinamentos, ou vai viver a vida do jeito que quer. Ou vai decidir como vive a própria vida. O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. E Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Por causa da dureza dos vossos corações. E aí hoje, vejam, o sacramento do matrimônio foi instituído como sacramento do matrimônio por Jesus Cristo. E as pessoas querem se desfazer. Alguns dizem, acabou o amor, acabou o encanto. E tantas desculpas. Em certas situações, é verdade que pode ter acontecido que o matrimônio não aconteceu. Em certas realidades, é possível comprovar que o matrimônio não existiu. Mas em outras realidades, que muitas vezes não tem motivo nenhum aparente, o sacramento existiu. E aí, por causa disso, uma outra dificuldade. Pessoas que muitas vezes estão vivendo numa segunda união, numa terceira união, numa quinta união, vem brigar com a gente porque não pode participar da Eucaristia. Como se eu fosse responsável pela ausência dessas pessoas na Eucaristia. Sou eu que estou vivendo errado? Sou eu que não estou deixando? Sou eu que não estou permitindo? Sou eu que estou dizendo que não? Não é o padre que está dizendo que não, é nosso Senhor Jesus Cristo que disse, e a igreja continua ensinando isso, e ai de quem ensinar diferente do que a igreja ensina. Mas estes que estão nessas situações, muitas vezes, salvo algumas exceções, muitas vezes não procuram nem o padre para conversar, para saber do que está acontecendo. E é uma situação cada vez mais crescente. Mas a instituição do casamento como sacramento é de Jesus.
É Jesus quem instituiu, não fomos nós que inventamos, não foi a igreja que inventou, e não é a igreja que decide que vai ser assim. Está dito, a palavra de Deus, de novo. Se a gente não quer viver o que a palavra de Deus está vivendo, ou se a gente quer ensinar diferente do que a palavra de Deus está vivendo, a gente vai pagar, a gente vai ser julgado e vai ser colocado em pratos limpos aquilo que nós estamos ensinando. Vai ser. Então, salvo os motivos justos, não podemos pensar em divórcio. Deus fez o homem e a mulher por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E como é que o casal faz para ser uma só carne? Eu gosto de trabalhar bastante este tema com os noivos, quando procuram o sacramento do matrimônio. Numa conversa assim, ao pé do ouvido, eu e o casal. O padre e o casal. O que constitui, viver uma só carne? São duas pessoas diferentes, de duas famílias diferentes, de duas histórias diferentes, de dois costumes diferentes, de dois vícios diferentes, com vícios diferentes, com virtudes diferentes, é tudo diferente. Como é que vai ser uma só carne? Para ser uma só carne, o casal precisa estar unido a Deus. É Deus a fonte da unidade. Porque se não estiver unido a Deus, não tem como. Esta unidade e depois a indissolubilidade do sacramento do matrimônio não vai acontecer. Por quê? Porque está distante de Deus, não tem unidade com Deus, não tem proximidade com Deus. E se não tem proximidade com Deus, como é que vai ser uma só carne? É tudo diferente. Como é que vai viver 75 anos junto? Se não tiver unido a Deus, vai viver dando paulada um no outro. E atirando porrete para quem estiver perto também. E entre eles dá paulada e nos outros é porrete também. O que vai fazer? Vai viver a unidade de que jeito? Não quer saber de Deus, não quer saber de rezar, não quer saber de ler a Bíblia, não quer saber de ir na missa. Vive dando desculpa para ir na missa. Para não ir na missa, melhor dizendo. Mas passa o domingo inteiro jogando futebol. Ou passa o domingo inteiro bebendo cachaça no bar. Ou passa a tarde toda assistindo jogo de futebol. Para ir na missa? Não pode, não tem tempo. Estou cansado, eu trabalhei a semana inteira, eu quero descansar. Eu quero curtir a vida. Aí vai viver uma unidade, a unicidade vai existir de que jeito? Como será uma só carne? Desse jeito não vai ser mesmo. Daí aparece um mais enxuto, Aí a mulher começa a dizer que não tem mais amor, começa a se interessar por um outro homem, o velho da lancha de cabeça branca, começa a se interessar por uma novinha, e pronto, aí não quer mais. Aí deixa filho para trás, deixa neto para trás, deixa tudo para trás. Começa tudo de novo do zero. Aí, coitado da avó, que tem que dar conta depois de acabar de formar os netos, porque os pais, ninguém sabe por onde anda. Essas coisas é imaginação do padre, não acontece isso. Graças a Deus, é só coisa da cabeça do padre. Mas aí é o que Jesus está dizendo no Evangelho. Por isso, o homem e a mulher, Deus antes, foi por causa da dureza do coração, no entanto, desde o começo não foi assim. Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne.
Assim já não são dois, mas uma só carne. Aí termina, portanto, que Deus uniu, o homem não separa. Esse é o motivo. E é interessante que eu termino, e o Jesus também termina, e eu quero terminar essa meditação assim também. Jesus respondeu, aí lá em casa, os discípulos ouviram isso, ouviram a multidão, ouviram a catequese de Jesus, ouviram o que Jesus falou sobre o matrimônio, e num tete-a-tete com Jesus, no momento de intimidade, eles continuam fazendo perguntas para Jesus do mesmo assunto. E Jesus diz assim, Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Ele repetiu o que ele disse. Só faltou dizer assim, suas antas, vocês não entenderam ainda o que eu falei? Ele repetiu o que ele falou para a multidão, para não ficar dúvida. É isso e não se comenta mais. Como dizia do não, é isso e ponto. E não se fala mais no assunto. E Jesus voltou a usar aquela palavra que tem no Evangelho de Mateus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. É isso e ponto. Repito, como eu já disse algumas vezes. Não gostou? Fala com ele. Reclama com ele. É ele que criou isso, não foi eu. Ele que inventou isso. Né? Estou com vontade de usar aquela frase que as pessoas usam. Vocês que lutem. É isso. E não tem como aliviar, não. Não tem como dizer para você diferente disso. Agora, é também importante, se passa por alguma dificuldade o casal, é importante procurar ajuda. Procure ajuda. Procure alguém que possa, quem sabe um casal experiente, quem sabe um padre, que possa ajudar e discernir o caminho que se está fazendo para não desperdiçar aquilo que Deus tem nos concedido como a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.